أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Oceanos em Misericórdia, livro 2. Sheinazen diz: as suposições ruins vieram primeiro dos judeus para Jesus, alaihi salam. Em segundo lugar, de todos os cristãos para o nosso profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Uma boa suposição deve dizer que ele é um profeta. Ele tem todos os atributos dos profetas, e seu tempo está mais próximo de nós. Se você pode afirmar a profecia de Abraão, alaihi wasallam, de Moisés, alaihi wasallam, de Jesus, alaihi wasallam, que estão tão distantes no tempo, não é lógico negar o mais próximo. Jesus, alaihi wasallam, será o juiz para aqueles cristãos que negam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, o que Sheinazen está dizendo aqui em outras palavras é: não tem lógica e sentido nenhum o porquê de muitos evangélicos quase cultuarem Israel e o judaísmo e negarem o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e o Islã. Israel e o judaísmo negam Jesus, alaihi wasallam. Dizem que ele, alaihi wasallam, não foi um profeta. Muitos deles dizem que Jesus, alaihi wasallam, era louco. Outros dizem que ele, Jesus, alaihi wasallam, era uma pessoa inteligente, mas não um profeta. Se você conversar com um judeu sobre Jesus, alaihi wasallam, ele evitará até falar o nome de Jesus, alaihi wasallam. Eles não falam, por exemplo, que estamos no ano de 2022 depois de Cristo. Eles falam que estamos no ano de 2022 da Era Comum. Falam isso para sequer falar o nome de Jesus, alaihi wasallam. Eles negam por completo Jesus, alaihi wasallam. No calendário judaico, eles estão no ano de 5.782. Eles estão há 5.782 anos esperando o Messias. Mas o Messias, Jesus, alaihi wasallam, já veio há 2022 anos atrás. O Islã reconhece Jesus, alaihi wasallam, como Messias e como profeta. Ele tem uma posição extremamente elevada no Islã. Então não tem sentido nenhum cristão negar o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Já que tem muitos cristãos que exaltam o judaísmo, e o judaísmo nega a Jesus, alaihi wasallam. Temos um estudo que desfaz todos os argumentos cristãos contra Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Quem quiser pode nos solicitar esse estudo e todos os estudos que nós mencionarmos. Temos outro estudo de como a Bíblia prevê a vinda de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E temos um estudo de como o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, enxergava Jesus, alaihi wasallam, com extremo respeito e carinho. Inclusive o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dizia que não tem ninguém no mundo celestial mais próximo de Jesus, alaihi wasallam, do que ele. Vamos estudar hoje como Jesus, alaihi wasallam, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e o Islã estão profundamente ligados. Tomaremos aqui uma síntese de um artigo de um site da Or Naqshbandi que trata sobre o assunto, só que esse site da Or Naqshbandi não diz qual foi o Sheikh Naqshbandi que escreveu. Mas enfim, nós como Naqshbandis podemos fazer uso deste artigo. O artigo é bem longo, mas a gente trouxe uma síntese aqui e nós falaremos um pouco mais rápido do que o normal, porque o artigo é longo e esse estudo está um pouco maior do que o comum. O título do artigo é Sufismo, Jesus Cristo, a paz esteja com ele, e seu sucessor Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então o artigo diz: Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, não estabeleceu uma nova religião, o cristianismo, nem seguiu a religião dos judeus, o judaísmo. Assim como Moisés, alaihi wasallam, não estabeleceu uma nova religião, o judaísmo. Nem Abraão estabeleceu uma nova religião. Nenhum profeta estabeleceu suas religiões. De Adão, alaihi wasallam, ao último profeta, sallallahu alaihi wasallam, todos os profetas eram muçulmanos, e sua religião era o Islã, que significa submissão a Deus. É por isso que não vemos um nome de religião em Salmos, em Deuteronômio, Números, Cânticos, ou livros do Novo Testamento, ou livros hindus, livros budistas, ou outros livros antigos, ou qualquer livro vindo da linha dos profetas. O profeta Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, é um grande profeta de Deus. Nós, muçulmanos, acreditamos que ele nasceu santo e infalível, como outros profetas.
ele recebeu proximidade de Deus e alta sabedoria espiritual. Para entender a jornada espiritual e o status de Jesus Cristo, alaihi-salam, deve-se estudar o sufismo, Tasawuf. Nós temos estudos sobre o que é o sufismo. Tasawuf, o sufismo, é o conhecimento espiritual sobre a compreensão do espírito, da alma, do ego, da purificação do ser para buscar a proximidade de Deus e buscar o amor e a sabedoria de Deus. Essa é a terceira parte da religião do Islã, que é o Islã, jurisprudência, imã, fé, crenças, e irsan, sufismo, espiritualidade e excelência. Então nós temos estudos sobre fiqh, jurisprudência, vários, temos estudos sobre fé, vários também, temos estudos sobre irsan. Para entender a vida e a missão de Jesus Cristo, alaihi-salam, corretamente, deve-se estudar o sufismo. Imam Malik foi o fundador da Madhhab de Fiqh Maliki, que é uma das 4 escolas de jurisprudência do sunismo tradicional clássico. Foi um grande erudito e filho de um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik escreveu: quem estuda jurisprudência, fiqh, e não estuda sufismo, tasawuf, será corrompido. E quem estuda tasawuf e não estuda jurisprudência se tornará um herege. E quem combinar ambos alcançará a verdade. Para se entender Jesus, alaihi-salam, é necessário se entender o caminho sufi, sobre a luta espiritual de Jesus, alaihi-salam, na Bíblia. Então agora vai falar sobre a luta espiritual que Jesus teve na Bíblia, né? O que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus Cristo, alaihi-salam, passou pelo processo de purificação do ser, taskia, em árabe, né? Nós temos estudos sobre o assunto. O processo de taskia, de purificação, é ensinado pelo sufismo. Então Jesus, alaihi-salam, passou por esse processo de purificação antes de se vestir com a autoridade dada por Deus. Em Hebreus, diz, em Hebreus 5, versículo 8 e 9, embora sendo profeta, Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação para todos os que lhe obedecem. Então, diz aí a Bíblia que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Ele passou por um processo de purificação. Ele não é Deus, ele não era Deus. Deus não tem que se purificar, Deus já é purificado. E Allah diz, né, no Corão, na Sura 17, ayah 80, ó meu Senhor, que minha entrada seja pela porta da verdade e da honra, e igualmente minha saída seja pela porta da verdade e da honra, e conceda-me de tua presença uma autoridade para ajudar-me. O ser humano precisa buscar a verdade e não só acreditar por acreditar cegamente em algo. Então nós temos estudo sobre a busca da verdade e essa relação com a fé, né? Allah diz no Corão, na Sura 2, ayah 87, o seguinte: de fato, entregamos o livro a Moisés e enviamos atrás dele sucessivos mensageiros. E demos a Jesus, filho de Maria, provas claras, e o apoiamos com o Espírito Santo. Nós temos tudo sobre o que é o Espírito Santo. Continuando, por que é que cada vez que um mensageiro vem a vocês, israelitas, com algo que vocês não gostam, vocês se tornam arrogantes, rejeitando alguns e matando outros? Então, abrindo parênteses aqui, está dizendo aqui o Corão que os judeus negam Jesus, alaihi-salam, né? O Corão ainda, na Sura 2, ayah 253, diz: aqueles mensageiros nossos que dotamos de presentes, alguns acima de outros, a um deles Deus falou, outros ele elevou a graus de honra. A Jesus, filho de Maria, demos claros sinais e o fortalecemos com o Espírito Santo. Se Allah quisesse, as gerações sucessivas não teriam lutado entre si, depois dos claros sinais terem chegado a eles, mas eles escolheram disputar, alguns acreditando e outros rejeitando. Se Allah quisesse, eles não teriam lutado entre si. Mas Allah cumpriu seu plano. Agora na Bíblia, em Marcos 1, versículo 12 e 13, diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Shaitan, Satanás, né? E vivia entre as feras e os anjos o atenderam. Então é a Bíblia falando que Jesus foi tentado, ele sofreu tentações. Então o trecho está falando claramente que Jesus passou por um processo de purificação. Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, ele não passa por tentação. Ele é Deus, ele não precisa ser tentado no deserto, né? Outra passagem da Bíblia, em Lucas 4, diz: onde por 40 dias ele sofreu tentação de Shaitã. Ele não comeu nada durante esses dias e no final deles estava com fome. Outro,
Em Mateus 4:2 diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E em Lucas 4:7 diz que Shaitã tentou Jesus com todos os reinos e riquezas do mundo, mas ele o rejeitou e declarou o monoteísmo puro, né? Ou monoteísmo islâmico. Em Lucas 4:8 diz que Jesus respondeu, quando ele estava sendo tentado por Shaitã: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele sirva. Ele estava no deserto passando pela jihad interna, pela luta contra o nafs, contra o ego, e ele se declarou monoteísta puro, que ele não ia ceder à tentação de Shaitan, que é o que ensina o Islã. Para se tornar perfeito, para lidar com o fardo e superar as dificuldades, Jesus passou por essas provações que, enfim, viriam como dificuldades no seu caminho, né? Está confirmado em Hebreus, na Bíblia. As pessoas que não entendem a luta espiritual de Jesus, tentam retratá-lo como filho de Deus, parte de Deus. Esses são alguns dos exemplos nos quais as pessoas podem pensar em entender a Bíblia como uma verdade parcial. E Jesus, na Bíblia, fala do estado de aniquilação. Fanafi Allah. Nós temos estudos sobre isso. Jesus disse em João 10:30: eu e o Senhor somos um. Allah diz no Corão, na Sura 3, Ayah 26, diga: ó Allah, proprietário da soberania, tu dás soberania a quem tu queres e tu tiras a soberania de quem tu queres. Tu honras quem tu queres e tu humilhas quem tu queres. Em tua mão está tudo. De fato, você é competente em todas as coisas. Allah, né, é competente em todas as coisas. Nesse estado de autoridade espiritual, é que Jesus, ﷺ, se tornou um profeta, né? Allah, subhanahu wa ta'ala, lhe deu a profecia. E Jesus se tornou um líder. Kubainiyat, uma liderança em relação aos seres humanos, né? Quando Jesus, ﷺ, retorna do estado de aniquilação divina, Fanafi Allah, ele disse em João, João 14, versículo 28, você me ouviu dizer, vou embora e voltarei para você. Se você me amasse, ficaria feliz porque vou para o Senhor, pois o Senhor é maior do que eu. E em Marcos, Jesus diz em Marcos 10, versículo 18, por que você me chama de bom? Jesus respondeu, ninguém é bom, exceto Deus sozinho. Então ele diz que Deus está sozinho, não tem ninguém, e nem nada é associado a ele, sem parceiros, sem filhos. Como explicado, o estado de aniquilação acima é quando o servo de Deus se aproxima dele, Deus prevalece em seu servo, e o ego, o nafs, né? O ego, o nafs de seu servo perece, morre. Allah diz no Corão, na Sura 17, 81, e diga, a verdade veio e a falsidade se foi. De fato, a falsidade está sempre fadada a desaparecer. Então, os muçulmanos sunitas tradicionais veem os profetas e os awliya, Allah, os amigos de Allah, em alto status. Nós temos tudo sobre os awliya Allah, porque é neles que a verdade aparece e toda a falsidade desaparece. A verdade prevalece. A luz de Deus se faz presente e o ego, nafs, o eu, morre, né? No Corão, na Sura 50, Ayah 16, diz, e já criamos o homem e sabemos o que sua alma sussurra para ele e estamos mais perto dele do que sua veia jugular. Então, quem são aqueles homens a quem Deus está mais perto do que suas próprias veias? Eles são os profetas e os amigos de Deus, os awliya Allah. No fim do seu ofício nesse mundo, Jesus, ﷺ, disse em João 16, versículo 7, mas em verdade vos digo que é para o vosso bem que eu vou embora. A menos que eu vá embora, o advogado não virá até você. Mas se eu for, ele será enviado a vocês. Jesus, ﷺ, não falou que morreria, só que iria embora, e anunciou que viria alguém que traria a lei, o profeta Muhammad. Jesus, ﷺ, estava anunciando o profeta Muhammad. Nenhum profeta de Adão, até o último profeta, o profeta Muhammad, adorou a Deus em três pessoas, em trindade. Nem acreditou ou pregou Deus em três pessoas. O que houve na vida de Jesus Cristo, é a aniquilação espiritual, Fanafi Allah,
E a ausência do eu, do ego, é a purificação do eu de tudo que não seja Deus. E assim ele pôde exercer a profecia. Por isso Deus nos mandou ele como um profeta, não como Deus. Os profetas nunca adoraram a Deus em dois, como Pai e Espírito Santo. Isso é claro e evidente. Em Colossenses 2, versículo 8, dizem: cuidem para que ninguém os escravize por meio de filosofias enganosas, que dependem da tradição humana e das forças de novos elementos desse mundo, e não de Cristo. Deus não se transforma em 2 ou 3 pessoas. Então, diz aí a Bíblia. Em Malaquias 3, 6, diz: eu, o Senhor, não mudo. Então vocês, os descendentes de Jacó, não serão destruídos. E em Tiago 1, versículo 17, diz: todo dom bom e perfeito vem do alto, descendo do Senhor das luzes celestiais, que não muda como sombras inconstantes. Em Isaías 48, 11, por amor de mim mesmo faço isso. Como posso me deixar difamar? Não cederei minha glória a outro. Portanto, a crença de que Jesus ﷺ era Deus não é verdadeira. Nunca teve, em toda a história dos profetas anteriores a ele, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus nunca foi Deus ou parte de Deus. Então, acreditar nisso não é uma crença verdadeira. A crença muçulmana é que Jesus ﷺ é o líder espiritual, Messias e mensageiro de Deus. Hebreus 3, versículo 1 diz: portanto, nobres irmãos e irmãs que participam da vocação celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, a quem reconhecemos como nosso apóstolo e sumo sacerdote. O Alcorão diz na Sura 5, Ayah 75, Cristo, o filho de Maria, não era mais do que um mensageiro. Muitos foram os mensageiros que faleceram antes dele. Vejam como Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, torna claros seus sinais para nós. E veja de que maneira muitos são iludidos para longe da verdade. Temos alguns estudos que tratam sobre o fim da vida, sobre o fim o fim de sua vida na Terra, segundo o entendimento correto, o fim da vida de Jesus na Terra e como é o entendimento correto desse final da vida de Jesus na Terra. A gente suprimiu essa parte aqui desse artigo, porque uma parte é longa e a gente já tem um estudo sobre isso. Então, continuando, e como já mencionado, temos um estudo detalhado da Bíblia que trata da sucessão de Jesus Cristo, que é o profeta Muhammad, como a Bíblia afirma que quem sucederá Jesus é o profeta Muhammad. Então, a gente vai citar um pouco mais aqui sobre esse assunto agora, porque o nosso tema é fazer esse link, essa conexão de Jesus com o Islã e com o profeta Muhammad. Então vamos trazer alguns pontos sobre isso da Bíblia estar afirmando a vinda de Muhammad. Então, segundo a Bíblia, em João 12, versículo 31 diz: agora é hora do julgamento desse mundo. Agora o príncipe desse mundo será retirado. Então a sede de Jesus será restaurada no planeta Terra. Daí, um pouco mais adiante, em João 12, versículo 35 e 36, Jesus lhes disse: vocês terão a luz por mais um pouco de tempo. Caminhem enquanto vocês têm a luz, antes que a escuridão os alcance. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Creiam na luz enquanto vocês têm luz, para que se tornem filhos da luz. Então, logo depois da morte de Jesus, o mundo testemunhou a idade das trevas, que nós muçulmanos chamamos de primeira Jahiliya. Até a vinda do último profeta, o profeta Muhammad, que veio como o último dos profetas até o dia do julgamento. Então, em João, no João 14, versículo 16, Jesus disse: e eu rogarei ao Senhor, e ele vos concederá outro advogado, para vos ajudar e estar convosco para sempre. Jesus não é um juiz. No João 12, versículo 47, diz: se ouve minhas palavras, mas não as guarda, eu não julgo essa pessoa, pois eu não vim para julgar no mundo, mas para salvá-los. Então ele previu o juiz vindouro.
João 12, João 12, versículo 48 diz, Jesus, né, continuando o discurso dele, diz: há um juiz para aquele que me rejeita e não me aceita. As palavras próprias que pronunciei os condenarão no último dia. E anunciou nessas e em outras passagens várias da Bíblia a vinda do profeta Muhammad. Jesus disse em João 16, versículo 13: mas quando vier o Espírito da verdade, que é o profeta Muhammad, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará sozinho, ele falará apenas o que ouvir, ele dirá o que ainda está por vir. Então essa é uma perfeita descrição do profeta Muhammad, que está na Bíblia. Para quem conhece a Sunnah, para quem conhece a vida do profeta Muhammad, sabe que isso casa perfeitamente. Em João 16, versículo 8 a 11, diz: quando ele vier, ele provará que o mundo estava errado sobre o pecado. Está falando sobre o profeta Muhammad, né? Quando ele vier. E a justiça e o juízo sobre o pecado, porque as pessoas não acreditaram em Deus, né? Sobre a justiça, porque vou para o Senhor. Perdão. Então, voltando aqui. Sobre o pecado, porque as pessoas não acreditaram em mim, Jesus. Sobre a justiça, porque vou para o Senhor. Jesus retornará a Deus, onde você não pode mais me ver. E sobre o decidir, porque o príncipe desse mundo agora será retirado. Como a Bíblia diz, o Espírito da Verdade, o profeta Muhammad, não fala por si mesmo, mas ele apenas fala o que ouve, né? Então, Deus, através do anjo Gabriel, traz a revelação ao profeta Muhammad. E o profeta Muhammad não falava nada dele, falava só o que ele ouvia do anjo Gabriel. O profeta Muhammad era um profeta iletrado, que não lia ou escrevia. Nós temos estudo sobre isso, inclusive. O Alcorão, na Sura 42, ayah 2 a 4, diz: Muhammad não é nem mal orientado nem desviado, tampouco fala de seus próprios caprichos. O sucessor de Jesus, é enviado para todas as nações. Isto é, o profeta Muhammad é para toda a humanidade até o final dos tempos. O Alcorão diz, na Sura 21, ayah 107, e nós não te enviamos a Muhammad, exceto como misericórdia para os mundos. Né? Para todos, então. Né? Quando a Bíblia fala naquele que será enviado depois de Jesus, ela diz em Isaías 43, 4, ele, aquele que virá depois de Jesus, não vacilará nem desanimará até que a justiça prevaleça em toda a terra. Mesmo terras distantes, além do mar, esperarão por sua instrução. Então, comentando essa parte, a lei do Islã alcançou a Índia, Sri Lanka, Chipre, Indonésia, Américas, Malásia, Ásia Central, Norte da África, África Ocidental, África do Sul e todas as outras partes do mundo. Nenhuma lei ou sistema legal, jurídico de leis divinas foi estabelecido baseado na Bíblia, por exemplo. E foi estabelecido em toda a Terra, tem muçulmanos em todo lugar no planeta, colocando ali em prática as leis divinas. A verdade, como a Bíblia anunciou, é a lei que se espalharia por toda a Terra. Né? A justiça prevalecerá em toda a Terra, como diz a Bíblia. Mas os crentes, os muçulmanos, no mundo todo, seguem as leis e as ordens do Islã, embora as pessoas sejam imperfeitas. Nem sempre o muçulmano é um bom exemplo do Islã. Né? Sobre isso, sobre o Islã ser a maior unidade de fé do mundo, nós temos estudos também. A maior unidade de fé do mundo atualmente é o Islã. Não é a maior religião do mundo, mas a religião cristã ela é rachada em tantas partes que não existe uma unidade de fé cristã. Né? Já o Islã existe uma unidade de fé islâmica. Voltando para o artigo no Alcorão, na Sura 42, ayah 52, e assim revelamos a vocês uma inspiração de nosso comando. Você não sabia o que é o livro ou o que é a fé, mas nós o fizemos uma luz pela qual guiamos a quem queremos de nossos servos. E de fato, ó Muhammad, você guia para um caminho reto. Diz então o Alcorão, né, sobre Muhammad. A Bíblia diz que o anticristo, o falso Messias, virá como um Deus em carne. Mas o verdadeiro Messias, Jesus, nunca reivindicou ser Deus ou pediu para adorá-lo. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, diz: não deixem que ninguém os engane de forma alguma, pois esse dia não chegará até que a rebelião aconteça e o homem da iniquidade seja revelado, o homem condenado à destruição.
no versículo 4, ele se oporá e se exaltará sobre tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de modo que se estabelece no templo de Deus, proclamando-se Deus. Então, aqui é a Bíblia dizendo como será a vinda do anticristo, que é muito bem explicada no Islã. A gente tem estudos sobre isso também. Nos 10 mandamentos, o maior mandamento é adorar somente ao Senhor. Jesus, alaihi salam, não mudou, não disse que era para adorá-lo, adorar ele, Jesus, junto do Senhor. Ele, Jesus, alaihi salam, adorou o Deus único. No João 20, versículo 17, Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi ao Senhor, meu Deus. Em vez disso, estou com meus irmãos e digo-lhes: subo para o meu Senhor, meu Deus e vosso Deus. Então, Jesus adorava um Deus único, e era o Deus que ele estava querendo mostrar para as pessoas. O mesmo é profetizado em Sahih Muslim, nos hadizes autênticos fortes Muslim, a profecia islâmica da vinda de Jesus Cristo, alaihi salam, que virá destruir, enfim, o anticristo, né? Nós temos estudos sobre isso. E quando Jesus, alaihi salam, voltar, o monoteísmo islâmico se estabelecerá em todas as terras. Então aqui a gente já está fazendo um paralelo do que Jesus, alaihi salam, falava, do que a Bíblia falava, do que o Alcorão fala, né, sobre esse tempo da volta de Jesus, alaihi salam. Então, em Isaías 43, versículo 10, diz: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meus servos, a quem escolhi, para que vocês conheçam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus foi formado, e nem haverá um depois de mim. Um hadiz, né, um ensinamento de Abu Daud, narra que Abu Huraira disse que o profeta Muhammad disse: não há profeta entre mim e Jesus, ele descerá, né, Jesus descerá novamente à terra. Ao vê-lo, reconheça-o. Um homem de estatura mediana, louro, avermelhado, vestindo 2 roupas amarelo claras, parecendo cair gotas de sua cabeça, embora não esteja molhada, ele lutará contra o povo pela causa do Islã. Ele quebrará a cruz, matará os porcos e abolirá a jizya, que é o imposto pago pelos não muçulmanos, como o zaká é pago pelos muçulmanos, são imposto pago por não muçulmanos em terras dominadas pelo Islã, quer dizer, todos serão muçulmanos, né? Allah perecerá todas, continuando, esse hadith diz: Allah, Deus, perecerá todas as religiões, exceto o Islã. Ele destruirá o anticristo, Jesus, né, destruirá o anticristo e viverá na terra por 40 anos, e então morrerá. Os muçulmanos vão orar por ele. Esse é um hadith Abu Daud 4310. Nós temos estudo sobre a vinda de Jesus, alaihi salam. Então, assim, irmãos e irmãs, encerramos essa síntese desse artigo, que é uma viagem pela Bíblia e pelo Alcorão, mostrando a relação na Bíblia e do Messias Jesus, alaihi salam, com o Islã e com o profeta Muhammad, salam, até o final dos tempos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha fiéis a seus desígnios e possamos ajudar Jesus, alaihi salam, em sua vinda.